Queridos, nessa parte da segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, ele se sente pressionado a fazer uma coisa que ele não gostava de fazer, que era contar as suas experiências pessoais com Deus. Se você dá uma olhada no livro de Atos e conhece as cartas que o apóstolo escreveu, você vai ver a ausência muito marcante desse tipo de coisa. Paulo só fala das suas experiências e do que aconteceu com ele quando o contexto o obriga. E a razão, ele declara aqui no verso 6, é que ele não quer que ninguém pense que ele é mais do que aquilo que ele prega ou do que aquilo que ele dá exemplo. Ele não quer atrair a atenção das pessoas para si, porque ele quer formar discípulos de Cristo e não seguidores do apóstolo Paulo. Por isso era a regra na vida de Paulo só falar das experiências que ele tinha com Deus quando era estritamente necessário. E era o caso aqui na igreja de Corinto, porque alguns falsos mestres, se autonomeando de apóstolos, haviam aparecido na cidade, estavam se infiltrando na igreja, questionando a autoridade do apóstolo Paulo, dizendo que ele não era um apóstolo genuíno, porque ele não fazia parte do grupo dos 12, enquanto que esses apóstolos, eram verdadeiros judeus. Paulo era um judeu da dispersão, era um judeu grego, não nasceu e não viveu na Judeia, mas em Tarso da Cilícia, que ficava no sul da Ásia Menor, a cerca de muitos 1000 quilômetros de distância. Uma série de acusações e críticas contra o apóstolo Paulo, com o objetivo de minar a autoridade de Paulo e tomar a liderança da igreja. E uma das coisas que esses apóstolos estavam apresentando era histórias de experiências que eles tinham tido com Deus, experiências místicas, visões e revelações que eles tinham recebido da parte de Deus e que provavam que eles eram enviados de Deus, enquanto que o apóstolo Paulo não era. Então, forçado pelas circunstâncias, contra a sua prática, o apóstolo Paulo conta uma experiência que ele teve 14 anos passados, em que ele foi arrebatado até o terceiro céu, esteve na presença de Deus, na presença de Cristo, ouviu coisas extraordinárias e depois os efeitos dessa experiência na sua própria vida, que é aquilo de que realmente ele se gloriava. Nós vamos ver aqui que Paulo conta a experiência como se dissesse aos apóstolos: se vocês têm experiências, eu também tenho. Vejam se a de vocês é parecida com a minha. Já que agora o que está em jogo é comparar experiências, então eu vou contar uma, entre muitas, que ele teve. Mas ele vai dizer: eu não me glorio nisso, eu me glorio no que aconteceu depois da experiência, quando Deus me colocou um espinho na carne, para que eu não me ensoberbecesse e eu não ficasse orgulhoso.